Queridos irmãos, realmente é um momento de muitas lembranças, boas recordações, momento muito especial. Quando o irmão Carlos me procurou, mencionando sobre o que aconteceu hoje, eu perguntei para ele: tem certeza mesmo? Eu já estive lá. Ele disse: é por isso mesmo. Foi um período para mim muito bom, aquele período que passei com os irmãos. Sempre guardei no coração, com muita gratidão, a Deus por ter me proporcionado aquele período aqui com os irmãos. E retornar para este momento também é motivo de graças ao Senhor, ou seja, é motivo de gratidão ao Senhor. Eu estou contente em poder colaborar com a igreja neste período, e eu espero em Deus, seja ele um período abençoado também. Rever os irmãos que sempre me foram muito carinhosos, a boa amizade, isso faz muito bem. A Segunda Igreja Batista em Petrópolis é uma igreja diferenciada, e a gente reconhece e agradece a Deus por isso. Quero dizer também que nesses últimos tempos eu não tenho saído, eu não tenho atendido a convites, eu não tenho todos os meus compromissos, agenda, tudo isso eu cancelei em virtude de estar mais com a minha esposa, e agora também o meu pai está residindo conosco, depois do falecimento da minha mãe. Ele deseja muito retornar ao interior, lugar de nossa origem, mas as dificuldades são imensas para retornar. E a gente tem convivido, não é, com esse desafio, E damos graças a Deus pelos desafios, porque o Senhor tem nos ajudado e temos vencido devagar, mas vencido com o Senhor. O coração, a gente às vezes tem que segurar um pouco, porque a emoção é muito grande, especialmente quando diante das lutas, não é? E agradeço aos irmãos porque oraram por mim, pela Rita, oraram por nós, na travessia do nosso deserto. E foi realmente um momento muito doloroso, e tem sido, mas o Senhor entra e só a igreja. Eu fui a Blumenau porque era um desafio da igreja de organizar uma nova igreja lá, mas não tenho saído para outros convites, nada disso, tenho ficado mais recolhido. Mas estar aqui é um privilégio muito grande. Quero pedir aos irmãos que orem em favor da minha tia, o nome dela é Euzi. Ela foi hoje ela sepultou o seu filho, meu primo. Ele ontem casou a sua filha, estava muito feliz, contente com o casamento da filha. Terminou o casamento, teve um momento da recepção, e ao término da recepção ele sentiu-se mal. Levaram-no ao carro e dali ele foi embora. Foi fulminante, um infarto, e ele faleceu, foi sepultado hoje. Então, em nosso contexto, assim, coração tão dolorido, é sempre algo que parece que a intensidade é maior. Mas eu
orei por ela e essa semana vou vê-la, porque hoje, o horário foi antes das 10, não dava para retornar. Eu tinha compromissos aqui, não é? E também lá na igreja hoje de manhã. Então, essa semana eu vou visitá-la, vou dar um jeito para ir lá. Trabalho brilhante que fez naquele período das águas salgadoras, dava conhecimento e via o trabalho dos irmãos. Como gosto de dizer, a igreja fez bonito. Parabéns aos irmãos, é isto mesmo, a igreja é para servir, para dedicar-se ao Senhor, para realizar a obra do Senhor. A igreja é para isto mesmo e parabéns porque os irmãos fizeram bonito, atenderam, foram bênçãos aqui na cidade, diante daquele quadro que nós dele temos lembrança. Nesse período de interinidade aqui, nós vamos trabalhar como os irmãos sabem, não é? Da mesma maneira que trabalhamos antes. Vamos caminhar com todo cuidado, clamando ao Senhor, pedindo a Deus que esteja dando a direção e prevalecendo a vontade dEle. Estou certo, o melhor o Senhor tem para a sua igreja, porque entre nós e Ele, o mais interessado por isso é Ele, conquanto todos nós, não é? Vamos ter muito interesse, temos, mas o Senhor tem mais interesse ainda, porque a igreja é dele e ele a comprou com o seu próprio sangue. Então, o melhor para ela, ele tem, ele deseja, ele tem. Nós precisamos buscar nele exatamente a expressão de sua vontade para este tempo na vida da igreja. Quero convidá-los à leitura da palavra de Deus e, mais uma vez, agradecer aos irmãos a confiança, a gentileza, o carinho para conosco e a oportunidade, o privilégio de estar com os irmãos, e eu espero que sejamos abençoados nesta caminhada. Também, antes da leitura, quero dizer que a igreja está muito bonita, não é? O pessoal todo aí, um grupo muito grande, parabéns aos irmãos, espero que no domingo o grupo aumente, e no outro domingo aumente também, e assim prosseguindo, sempre aumentando. Não é? A igreja é muito bonita, olha que beleza. Você, o irmão, não tem a ideia, estando aqui na frente, como faz bem. Aquele período de pandemia era um horror. A gente ficava aqui na frente e só via os bancos, não é? Os bancos. E a gente dialogava com os bancos. E mais nada. Hoje não, a gente percebe a igreja, faz um bem enorme, um bem enorme. O texto que eu desejo fazer a leitura dele está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, vamos fazer a leitura de alguns versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Diz-nos assim a palavra do Senhor, logo no início do versículo 2. Eu vou ler na versão que está projetada ali, porque tem uma pequena diferença da minha versão aqui. Então, para que os irmãos possam acompanhar melhor, então eu vou ler naquela que está ali. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Até aí o versículo 12. Nunca vimos nada igual. É assim que acontece quando olhamos para Jesus. Ele nos surpreende em tudo, porque as suas ações são perfeitas, não eivadas de falhas ou erros, ações impecáveis a de Jesus. E nós sabemos, nós conhecemos, porque Ele já operou em nós. Porque Ele tem realizado coisas maravilhosas em nós, mas não apenas em nós. Através de nós, o Senhor tem feito maravilhas. Nunca vimos algo igual, realmente. A concepção judaica era uma concepção muito emblemática. Os judeus achavam que pecado ou que enfermidade era resultante de pecado. Daí o Senhor Jesus falar: teus pecados são perdoados. Não estava aquele homem moribundo, aquele homem acamado? Estava. E eles que conheciam-no muito bem e sabiam perfeitamente desta maneira de agir e de pensar, atribuindo aos infortúnios da vida, especialmente no que diz respeito às dificuldades com saúde, algo que tivesse uma correlação com o pecado, Jesus então fala que os pecados estavam perdoados. É claro que os maiorais, aquelas autoridades que ali estavam, elas ficaram, como diz esta versão, elas ficaram remoendo dentro delas mesmas. Mas como pode isso? Ele está perdoando o pecado. Somente Deus pode fazer isso. Eles questionam essa situação. E Jesus vai e diz o seguinte: por que vocês estão agindo assim?
Porque em seus corações as coisas estão acontecendo desta forma. O que seria mais fácil, dizer que os pecados estão perdoados, ou mandar que ele se levante, pegue a cama e vá embora? Obrigado. Pegue a cama e vá embora. O Senhor realmente é sem igual. Não apenas conhece as coisas visíveis, as coisas que integram a realidade da estética, mas também conhece o íntimo. Conhece as coisas que compõem lá o centro do ser humano, que compõem a sua própria intimidade. Por isso é sem igual, nos conhece por dentro e por fora. E as suas ações de igual modo, elas atingem, as suas ações alcançam, as suas ações, elas causam um resultado que tem a mesma dimensão. O resultado, ele é por dentro e por fora. O texto que nós lemos no Evangelho de Marcos diz que Jesus chegou em Cafarnaum. Ele estava em casa. O evangelista Mateus, ele chama Cafarnaum de a cidade de Jesus. Ele chama Cafarnaum de a sua cidade. Logo no capítulo 9, versículo 1, diz ele ali que Cafarnaum era como o quartel-general do Senhor Jesus. Estando Jesus em um ambiente favorável, estando Jesus em um lugar que lhe era familiar, um lugar extremamente do seu aconchego, ali mesmo começam os desencontros entre ele e as autoridades religiosas. Estas foram tentando corroer a popularidade de Jesus junto àquele povo, até conseguirem um cenário propício para levá-lo à morte. E vejam os irmãos que o texto deixa claro que as multidões afluíam para Jesus, e as multidões eram tão expressivas que deixavam o ambiente carente de espaço. Ou seja, o espaço ficava tomado, porque o contingente, o número de pessoas era muito grande. Pois neste contexto, que 4 homens, como nos diz o texto, eles levaram um paralítico numa cama. Que gesto bonito, que gesto maravilhoso, que gesto glorioso, que experiência marcante, que lição de amor, que dádiva. Perceber a carência alheia, perceber as dificuldades que estavam à volta, e não apenas perceberam, não apenas eles contemplaram, eles puseram-se em ação, eles fizeram algo, eles agiram, eles abençoaram, eles foram instrumentos de Deus na vida de uma pessoa que não conseguia nada, numa pessoa inerte, uma pessoa que não tinha como prover nada que lhe ajudasse. Aqueles 4 fizeram uma obra maravilhosa. Muito bem. Diante de tudo isso, posso afirmar sem sombra de dúvida, o que aqueles 4 homens fizeram, a ação daqueles homens é digna de todo elogio de nossa parte, digna de toda apreciação
de nossa parte. E aí está um desafio para nós: ajudar alguém. Mas não só ajudar oferecendo algo que integre o rol de suas necessidades, mas ajudar alguém a mudar de vida, ajudar alguém a ter uma oportunidade nova, ajudar alguém a caminhar de forma diferente. Ajudar, este é um grande desafio. E sobre desafio, quero destacar neste texto 4 deles, que são necessários à minha prática de vida como igreja. 4 desafios que são necessários ao irmão, necessários à irmã, como igreja que somos. Devemos olhar para esses 4 homens e tirar da atitude deles, da lição que eles nos deram, tirar do que eles fizeram, 4 desafios para nós, como igreja, segunda igreja batista em Petrópolis. Vejamos. O primeiro desafio está nos versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3. Qual seria então o desafio? Ajudar alguém a encontrar a face de Jesus. Encontrar alguém, ajudar alguém a encontrar a face daquele que tudo pode. Ajudar alguém a encontrar Jesus. Este é o desafio. Felizes são aqueles que levam pessoas a Jesus. Felizes são aqueles que se preocupam com a realidade do ser humano, uma realidade longe de Deus, uma realidade de caminhos largos para a perdição, uma situação caótica. O ser humano tem vivido isso, e estou certo de que aqui em Petrópolis tem muita gente caminhando para a perdição. Mas não quero generalizar, eu quero particularizar. É possível que aqui entre nós, em nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, quantas pessoas até bondosas, quantas pessoas até amáveis, carinhosas conosco, pessoas que têm gestos maravilhosos, pessoas bondosas, mas que com tudo isto ainda estão caminhando para a perdição. E o desafio para a igreja é este. O desafio para mim é este: ajudar a essas pessoas a olharem para a face de Jesus. Ajudar essas pessoas, ajudar alguém a encontrar Jesus, a olhar a face de Jesus. Imagine os irmãos, uma cama, uma maca, não é assim tão leve, não é muito leve. Imagine vocês uma pessoa deitada sobre ela, sem poder se mobilizar. O peso aumenta, mas mesmo enfrentando aquele peso, e mesmo sem levar em conta a caminhada até Jesus, aqueles homens puseram-se a caminhar, e eles levaram todo aquele peso. E quando eles chegaram no local definido, eles foram impedidos na concretização do ideal, porque tinha muita gente, e não dava para atravessar por aquele lugar,
e a porta que era estreita, e diante da porta tinha muita gente, com certeza a casa estava cheia, o ambiente da porta cheio, o pátio de igual modo cheio, e eles agora, como que frustrados, porque não conseguiram chegar até Jesus. Mas algo que me chama a atenção, é que eles não desanimaram. Eles investiram no ideal. Eles levaram o moço para apresentá-lo a Jesus. E eles prosseguem. E eu repito, levaram uma cama pela rua. E uma cama que ainda tinha uma pessoa deitada sobre ela, com todo aquele peso, mas eles foram. Jesus estava ensinando, e o povo estava sendo transformado pelo ensino de Jesus. Ouvir Jesus era algo encantador. A mensagem que Jesus pregava era uma mensagem vital, uma mensagem transformadora, uma mensagem libertadora, mensagem que conduz do tempo para a eternidade. E as pessoas estavam reunidas diante da porta, mas aqueles homens tinham uma finalidade, e a finalidade era levar aquele doente, aquele paralítico, para que ele pudesse olhar para Jesus, olhar para a face de Jesus. Pois só dessa forma, apenas desta forma, que algo maravilhoso poderia acontecer na vida daquele homem. E então eles prosseguem, porque eles queriam que aquele homem olhasse para Jesus. Irmãos, imaginem vocês, quando eles conseguiram ficar perto de Jesus, e o homem olhou para ele, Vou dizer um pouco mais à frente, mas algo que merece destaque é que Jesus ficou maravilhado com aqueles 4. Jesus ficou maravilhado com os 4, porque eles tinham um alvo: levar alguém para olhar, para contemplar a face de Jesus. Que esta igreja abrace este desafio sempre. Que os irmãos se esforcem para cumprirem este alvo, levar pessoas para que elas olhem para Jesus, para que elas sejam beneficiadas por Jesus, para que elas sejam alcançadas por Jesus. É maravilhoso levar pessoas a Ele, pois através de Jesus as coisas mudam na vida de qualquer um, e nós conhecemos isso. Um outro desafio, meus irmãos, nós encontramos no versículo 3. Ser sensível aos necessitados. Aquele paralítico fora visto por muita gente. Muitas pessoas conviveram com ele. Muitas pessoas sabiam da situação vivida por ele, mas nem todas foram sensíveis a ele. Este é um desafio para a igreja, ser sensível à realidade que a cerca, ser sensível aos necessitados. Aqueles 4 homens viram a carência do paralítico. Aqueles 4 homens enxergaram aquele paralítico. Aqueles 4 homens foram sensíveis a ele. Às vezes, a gente visualiza as coisas, mas não consegue enxergar bem as coisas. Às vezes visualizamos de uma forma descomprometida, é olhar como se não olhasse,
é ver como se não visse. Olhamos e apenas isso. Aqueles 4 não. Eles não apenas viram um paralítico. Eles não apenas viram um homem que precisava. Eles foram sensíveis às necessidades ali existentes. A igreja precisa ir além da contemplação. A igreja precisa ir além da visualização. A igreja precisa ir além da estética. Ela precisa ser sensível. Porque Jesus fez tanta diferença. Porque Jesus atraiu tanta gente. Porque Jesus marcou tanto. Porque Jesus era sensível à dor que as pessoas levavam na alma. Porque Jesus era sensível àquilo que as pessoas levavam no ser. E a igreja será procurada, e a igreja será desejada, quando ela aceitar o desafio de olhar, mas olhar com sensibilidade, é olhar com compaixão. Quando eu me refiro à igreja, estou me referindo a mim. Quando eu me refiro à igreja, estou me referindo a você, ao senhor, à senhora, a nós. Quando me refiro à igreja, estou me referindo às pessoas. É interessante aqui no texto que aqueles 4 homens, sensibilizados com a situação daquele moribundo, daquele paralítico, eles tomaram uma decisão. Nós vamos agir. Quem tem sensibilidade age. Quem tem sensibilidade move-se. Quem tem sensibilidade coloca em prática ações que abençoam, ações que amenizam, ações que oportunizam, ações que fazem diferença. Esse é um desafio para a igreja, o desafio de ser sensível aos necessitados. E aqueles 4 homens sensíveis, eles são vistos por nós como as pernas do paralítico. Aqueles 4 homens, eles se constituem nas pernas do paralítico, nos braços do paralítico, porque eles foram um instrumento de ajuda. Que desafio maravilhoso para mim, para nós, sermos instrumentos de ajuda. Esse é o desafio da sensibilidade, ou da igreja ser sensível. Uma igreja sensível às necessidades, ela se mostra como um instrumento de ajuda, como agente de mobilidade. Esta é a coisa mais linda do mundo. Alguém andar, porque você tem sido as pernas deste alguém. Alguém falar porque você tem sido a boca deste alguém. Alguém gesticular porque você tem sido os braços deste alguém. Aqueles 4 homens foram as pernas, foram os braços, foram a voz daquele paralítico. Sensíveis. Quando somos sensíveis, nós nos tornamos agentes mobilizadores. Quando temos sensibilidade, nós nos tornamos instrumentos de ajuda. É isso que a igreja precisa ser sempre, um instrumento de ajuda. Mas não só ajuda aos de fora, ajuda aos de dentro. Não só ajuda dando alguma coisa que o outro esteja precisando neste viés de necessidade física, de necessidades humanas. Mas a igreja precisa ser um instrumento de ajuda em todos os âmbitos, inclusive no espiritual.
pessoas levadas a Jesus, pessoas transformadas porque viram o rosto de Jesus, porque ouviram a voz de Jesus, porque foram alcançadas por Jesus. E todo gesto de bondade da igreja mostra o amor de Deus e a bondade de Deus, porque a igreja é a vitrine de Deus neste mundo. A igreja é a vitrine dele neste mundo. Quando nós vamos às lojas, especialmente nas ocasiões, nas datas festivas, ou na conclusão, no final do ano, os responsáveis pelo segmento comercial, o que fazem eles? Eles renovam a vitrine. Eles põem coisas tão lindas, que mesmo sem a gente querer comprar, a gente para olhar, para olhar. Chama a atenção, chama a atenção. A igreja é a vitrine de Deus neste mundo. A igreja tem que chamar a atenção para o Senhor. E uma igreja que não tem sensibilidade não chama a atenção de ninguém. Uma igreja que não consegue ler a dor que as pessoas levam na alma não vai chamar a atenção. Mas quando a igreja é sensível aos necessitados, ela se torna um instrumento, ou seja, ela se mostra um instrumento de ajuda, ela se mostra um agente de mobilidade para o outro. Os necessitados chegavam ali onde Jesus estava. Os necessitados, eles prosseguiam chegando ali onde Jesus estava. Era uma espécie de homenagem a Jesus. E as palavras que Jesus proferia encantavam, eram palavras autênticas, palavras maravilhosas. E elas recuperavam as pessoas. 2 desafios para nós. O desafio de levar pessoas para que elas se encontrem com Jesus. E o desafio de ser sensível aos necessitados. Instrumento de ajuda e agentes de mobilidade. Um outro desafio é o da superação. Superação das dificuldades, versículo 4. Não foi fácil. Levar uma cama pesada com um homem em cima. Não foi fácil. Não foi fácil 4 pessoas, cada um numa ponta, pressupõe-se isto. Não foi fácil caminhar aquele percurso. Não foi fácil. Não foi fácil olhar para uma multidão que ali estava e, consequentemente, atrapalhava o cumprimento da missão. Não foi fácil. Mas eles não desistiram. Eles não desanimaram. Irmãos, quantas pessoas desanimam diante dos primeiros obstáculos? Quantos que acham, porque tem uma coisa difícil, não dá para mim? Dá sim, dá sim. É preciso encarar, é preciso ir adiante, não dá para retroceder, não dá para recuar, é preciso acreditar, é preciso avançar. Aqueles homens superaram os obstáculos. Eu disse que o primeiro obstáculo foi a multidão, e eles superaram o obstáculo da multidão. Mas agora o que fazer? Eles precisavam levar o homem até Jesus, e não tinha como. Nas casas na Palestina, elas não eram altas, as casas não eram altas, ou não são altas. E elas eram tapadas com folhas, misturada com aqueles troncos verdes de árvores, e com barro, e aquilo endurecia, ficava o telhado. E era costume que alguns degraus estivessem na parte externa. E aqueles homens agora
eles pegam a cama com o paralítico e eles contornam e eles conseguem subir. E quando eles chegaram em cima, devem ter observado o local onde o mestre possivelmente estivesse. E eles observaram direitinho, deve ser aqui. E quando eles identificaram o lugar, eles fizeram uma abertura na parte superior, na cobertura, eles fizeram uma abertura. E por aquela abertura, eles desceram aquele homem, e aquele homem parou diante de Jesus. Aqui eu quero fazer o destaque, imagine a alegria dele. Olhar o Salvador, imagine. E então, quando Jesus viu tudo aquilo, Jesus ficou maravilhado. E algo que devemos pensar é o seguinte: eles não sentiram o peso de nada, eles não se deixaram levar pelo peso de nada, eles não desanimaram diante dos obstáculos, eles não desistiram, eles prosseguiram, e eles desceram Jesus. Quando desceram Jesus, Jesus age em prol daquele homem, e todos ficaram maravilhados. Mas antes de dizer sobre o momento de todos estarrecidos, encantados, maravilhados, eu quero dizer uma coisa para nós. Aprendamos com aqueles 4 homens a nos reinventarmos. Às vezes olhamos para o povo de Deus neste tempo. Quando iniciou aquela pandemia, ninguém sabia quem voltaria. Ninguém. E o povo todo, não sei aqui, mas por lá, o povo, que saudade da igreja, não podia ir, que saudade. Ah, eu não vejo a hora de estar lá, de chegar, de dar um abraço, eu não vejo o momento. Pois bem, já podemos com os cuidados, já podemos voltar, nos reunir. E cadê o povo? Que aquela atitude dos 4, eles se reinventaram porque eles queriam ajudar. Eles encontraram meios porque queriam ajudar. Eles ultrapassaram limites porque queriam ajudar. Eles foram impecáveis, maravilhosos. Eles se reinventaram e eles abençoaram. A igreja do Senhor precisa se reinventar. Precisa buscar ser útil. Precisa se reunir, precisa congregar, precisa aproximar. Frio não atrapalha ninguém. Nada atrapalha ninguém. Pandemia não atrapalha ninguém. Porque quando nós conhecemos a Jesus, quando desejamos fazer a obra de Jesus, quando nos envolvemos com Jesus, quando entendemos que servir ao Senhor é o que há de mais precioso neste mundo, porque perdura por toda a eternidade, nós, à semelhança daqueles 4, nos reinventamos, descobrimos meios, criamos alternativas para ajudar, para que outros vejam a Jesus. Superamos tudo, porque desejamos que alguém fique diferente, encontrando-se com Jesus. Muito bem. O último desafio está do verso 5 ao verso 12. Obedecer e se encantar com os feitos de Jesus. Eles se encantaram, mas antes obedeceram. Primeiro que Jesus disse ao homem, levante-se, e ele levantou-se. Jesus disse, pegue a sua maca
pegue as suas coisas e vá embora. E ele fez. Imagine vocês os 4 homens agora, olhando para aquela cena toda, devem ter dito: poxa vida, valeu a pena, que maravilha, valeu a pena. Pois vale, quando levamos alguém para conhecer Jesus, o resultado vai valer a pena. Quando nós superamos os obstáculos, não desanimamos por obstáculo algum, atravessamos todos, superamos tudo, vai valer a pena. Quando nós somos sensíveis às pessoas, às necessidades delas, vai valer a pena, vai valer a pena. E quando se obedece, vale a pena também. Vale a pena, valeu a pena. Eles ficaram encantados. Puxa vida, valeu a pena. E agora o homem sai. Imaginem vocês, não podia andar, agora pode. Era carregado, agora carrega, porque ele carregou a cama. Ele levou a sua maca, ele carregou. Ele era carregado, agora pode carregar, valeu a pena. E ali todos ficaram maravilhados. E aqueles mais apressados, aqueles que são mais espontâneos, disseram: mas nunca vimos uma coisa assim. Nunca vimos algo igual. Este é Jesus, o seu Jesus. Este é Jesus, o meu Jesus. Este é Jesus, o nosso Jesus. E sem igual. Ele é sem igual. É sem igual. Nunca vimos nada igual. Quando Jesus viu a fé, não só do paralítico, mas a fé também dos 4. Quando Jesus viu-lhes a fé, disse o Senhor ao homem: teus pecados perdoados estão. Versículo 12, ele se levantou, e no mesmo instante pegou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Os amigos e o ex-paralítico mostraram-se maravilhados, encantados com Jesus. Nesta noite, quero te perguntar com todo carinho: as coisas de Deus ainda te encantam? Ainda te encantam? As coisas de Deus mexem contigo? Você consegue se emocionar lendo a palavra de Deus? Você consegue ainda se emocionar diante dos feitos de Jesus? Nosso coração estremece. Diante dos feitos de Jesus, ficamos consternados. Diante dos feitos de Jesus, ficamos maravilhados. Os feitos de Jesus precisam mexer conosco. A nossa vida cristã não pode ser árida, não pode ser uma vida de aridez. É preciso sensibilidade. As coisas do Senhor precisam mexer conosco, precisam nos encantar, precisam mexer com as nossas entranhas, precisam mexer por dentro. Não podemos ficar insensíveis aos desafios do Senhor. As coisas de Jesus têm que mexer com o nosso ser, têm que mexer conosco. Às vezes, faz tudo lindo na igreja, mas é como se fosse um espetáculo. As pessoas ouvem, as pessoas veem, as pessoas ouvem. Elas podem aplaudir, não aplaudir. Terminou. Não é assim. As coisas do reino de Deus têm que mexer com a alma. E só mexe com a alma de quem é sensível ao Senhor. Quem é um deserto quanto à fé, não vai se sensibilizar com nada. Mas para
para não ser árido, é preciso orar. É preciso ler a palavra, sintonizar-se com o Senhor, estar ligado ao Senhor. É preciso conviver com Ele. É preciso ter fé. Aqueles 4 tinham plena convicção. Se chegar perto de Jesus, a coisa vai dar certo. Se chegar perto de Jesus, vai acontecer. Eles sabiam disso. Eles tinham fé. Eles tinham esperança. E eles foram e viram e ficaram maravilhados. Quando alguém tem fé, tem esperança, alimenta o íntimo com a palavra, consegue dialogar com Deus em oração, está ali, sintonizado, conectado com o Senhor. Quando alguém está assim, ele vai se encantar, ela vai se encantar, porque existe sensibilidade no íntimo, e a igreja do Senhor precisa ter esta sensibilidade, se encantar com as coisas de Deus. Maravilhar-se com as coisas de Deus. E quando a gente coloca o coração, fala, acontece. Mas quando a gente faz de conta, nada acontece. Voz não vai ouvir nada. Meus irmãos, eles ficaram encantados. O ex-paralítico ficou maravilhado, ele mais do que ninguém. Voltou para casa radiante. Os 4 amigos voltaram maravilhados. Valeu a pena, deu certo. Nós confiávamos, Jesus agiu, nossa esperança foi alimentada pela ação gloriosa e poderosa do Divino Mestre, do Príncipe da Paz, do Santo de Israel. A nossa esperança por ele foi alimentada. E os que estavam ali, os espectadores, atônitos, disseram: este homem é incrível, este é incrível, maravilhoso, olha, não vimos algo igual nunca. Este é o seu Jesus, é o meu, é o nosso Jesus, este é o nosso Jesus. E nesta noite, como é que está o seu coração? Seu coração não é de pedra. Jesus já o transformou, fazendo-o de carne, para que ele pudesse ser sensível. Seu coração não é desértico, seu coração é terra fértil, onde a graça de Jesus já germinou e tem produzido fruto. Seu coração é de Jesus, então encante-se com ele sempre, mas você só vai se encantar com ele se você cultivar a afinidade diária com ele. Termino dizendo que esses desafios são desafios para nós, como igreja do Senhor. O desafio de levar alguém para encontrar-se com Jesus. O desafio de ser sensível às necessidades das pessoas. Ter compaixão, conseguir olhá-las por dentro, visualizar o que elas levam na alma. Jesus foi desejado por isso, compaixão. O desafio da superação dos obstáculos. Não se deixe abater, não se mostre vencido, não jogue a toalha, tem esperança, tem tempo, pode acontecer, vai acontecer. Não desista, não desanime. O desafio da obediência e de encantar-se com Jesus e com os seus feitos. Que esta igreja seja sempre assim. Que esta igreja encarne no seu dia a dia esses desafios. Que coisa maravilhosa quando se pode levar alguém para conhecer Jesus. Que coisa maravilhosa, olhar, perceber e se encantar com os feitos de Jesus. Que Ele abençoe os irmãos, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude e que vivamos assim, encantados com Jesus, obedientes à voz de Jesus,
superando barreiras e obstáculos, sendo sensíveis e levando pessoas para que elas conheçam Jesus, para que elas vivam com Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.